Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Abel faz uma visita a Samara, e a presenteia com flores. A vilã se mostra indiferente com o rapaz, enquanto que Leia pede que ela seja mais gentil com ele. A sós, Abel diz a Samara que a data do casório já foi marcada, e fala que será logo depois da guerra contra Ai. Surpresa, a vilã faz questão de demonstrar o quão insatisfeita está com esse compromisso, e em sua frente pisoteia as flores que ganhou do rapaz. Orias se prepara para se mudar para a hospedaria da bruxa, e questiona os garotos se de fato ela é uma bruxa. Abel se irrita com Samara, e a ameaça. O rapaz fala que já aguentou demais as suas infantilidades, e adverte a vilã para que ela mude, pois após se casarem, será ela quem sofrerá as consequências de seus atos. Porém, Samara não se intimida, e também o ameaça, e deixa claro que é bom ele desistir desse casamento enquanto ainda é tempo. Sem ter nenhum dom artístico, Pedael e os filhos tentam explicar a Mibar como ele deverá agir na missão. Josué, Eleazar e Caleb vão até a tenda de Pedael, e avisa que Caleb seguirá na caravana dos artistas junto com eles. Pedael diz que será uma honra lutar contra os cananeus ao lado de Caleb. O líder da tribo de Judá fala que teve informações de que Iru estaria indo para o reino de Ai, e que sua ida é para resgatar o filho. Pedael diz que eles irão o ajudar como puder, e que será muito bom contar com um dos primeiros espias de Israel em seu grupo. Muito modesto, Caleb diz que dessa vez estará a seu comando. A sós, Josué conversa com Eleazar, e o sumo sacerdote diz ter suas dúvidas se essa seria uma boa ideia, pois como Caleb é muito sério, acha difícil ele se passar por um artista. Josué confessa que também está preocupado, e fala que não é só por isso, e sim porque ele é o seu braço direito, um ótimo estrategista e que não é um bom momento para que ele se afaste do acampamento. Em meio às incertezas, Josué ora a Deus pedindo que Iru chegue a tempo, antes que Caleb cometa uma loucura. Sem noção, Samara procura Josué, e declara todo o seu amor por ele. Surpreso, Josué diz que pensava que ela já havia esquecido isso, e fala que ter sentimentos por outra pessoa que não a corresponde, só lhe traz sofrimento e tristeza. Em seguida, ele diz que ela não é adequada para ele, e deixa bem claro que nunca existirá nada entre eles, a não ser uma amizade. A vilã fica com ódio após ser rejeitada, e fala para si, que não quer sua amizade, e que se ele não for dela, não será de mais ninguém. Em seguida, a caravana se prepara para partir. Noemi e Aquisa correm para se despedirem de Caleb. Laís se aproxima, e pede para dar um abraço em Caleb como despedida. Noemi fica desconfortável, mas acaba aceitando, porém, sem graça ela agradece pela atitude da moça, e a convida para uma visita em sua tenda. Cínica, Laís diz que assim que Caleb e Iru voltarem ela irá, e dá um abraço em Noemi. Fraca e muito doente, Melina acaba desmaiando enquanto trabalha como escrava nas ruas de Ai. Um oficial se aproxima e avisa que terão que levar ela para o palácio, pois ela é a filha do governador Camir. Livana avisa que chegou a hora de Rune ir para casa, e com a ajuda de Elidade e Gesana, Rune é carregado até a carroça. Darda se surpreende com Iana de pé, e pergunta para onde ela vai. Ela questiona Iana sobre seu comportamento arredio, e por que ela tem tanto medo de ficar em Gilgal. Iana tenta desconversar, e diz que apenas não tem mais jeito para permanecer perto de tanta gente. Darda não acredita, e diz que o que ela deixa transparecer é que está fugindo de alguma coisa, e diz que sente que tem algo a ver com Aruna. Camir leva Melina carregada nos braços para o quarto de Ula. A mulher se desespera e começa a brigar com o marido, que se mostra preocupado com o estado de saúde da filha. Ula o culpa pelo estado de Melina, enquanto que Camir diz que a grande feiticeira conseguirá curar a filha. Ula se revolta, e diz que a única cura para ela e sua filha seria a morte dele. Furioso, Camir ordena que ela se cale, ou será ela que irá cumprir trabalho forçado. Antes de seguir para a missão, Pedael faz um discurso, e fala que a tribo Naftali está muito honrada e feliz em poder servir ao seu povo, e que estão certos de que Deus está com eles e que fará parte de suas jornadas. Em seguida, Pedael dá ordem para que eles sigam em frente, mas para a surpresa dele, Iru aparece bem diante deles. Pedael pede que parem a carroça, e todos ficam sem entender o que aconteceu, quando eles avistam Iru, e todos no acampamento ficam surpresos com a volta do rapaz. Enquanto isso, Darda coloca Iana contra a parede, e pede que ela lhe diga do que tanto tem medo, pois acredita que tenha algo a ver com o seu passado e que inclui Aruna. Sem saída, Iana implora que Darda não conte a ninguém o que ela está prestes a lhe revelar. Em seguida, Iana diz que Aruna é sua filha. Caleb se emociona ao ver o filho retornando ao acampamento, e corre para abraçá-lo. Noemi e Aquisa se juntam aos dois. Eleazar diz a Josué que Deus o ouviu, e correm para falar com o rapaz, enquanto que Acã e os filhos lamentam o retorno de Iru. Na frente de todos, Caleb briga com Iru,
e pergunta como ele pôde pensar em acabar com a guerra sozinho, e que isso não passa de pura arrogância. Noemi tenta acalmar Caleb, mas o hebreu fala que o filho tem que ouvir umas verdades e continua a reclamar com ele. Iru fala que o pai está lhe envergonhando, e furioso, Caleb diz que é isso que ele merece, pois foi muito irresponsável. Josué sai em defesa de Caleb, e fala que o jovem não só colocou sua vida em risco, como também os planos de guerra deles. Envergonhado com as atitudes do filho, Caleb manda Iru ir para casa, mas garante que ele ainda terá que lhe ouvir muito. Após o desabafo de Caleb, Josué diz que isso é um assunto de família e pede que deixem que eles resolvam isso a sós. Em seguida, o líder pede que Pedael siga em sua missão. Enquanto isso, Darda pergunta se Iana ainda está delirando, porém, Iana diz que essa é a mais pura verdade, e revela que foi forçada a abandonar sua filha ainda bebê. Curiosa, Darda pergunta o que forçou ela a abandonar sua filha. Iana diz que é uma longa história, e Darda pede que mesmo assim ela lhe conte. Iana então começa a contar sua história para Darda, e fala que em sua juventude era apaixonada por um rapaz que também lhe correspondia, e que além de ser seu amigo ele também era amigo de sua família, porém, ele estava comprometido com outra moça, que o seu pai havia lhe prometido há muito tempo, e que para não contrariar o pai, ele resolveu se casar mesmo sem gostar dela, mas que com o passar do tempo, eles se tornaram apenas amigos, porém, não por muito tempo, pois eles começaram a passar por momentos difíceis. Ela tinha acabado de perder a mãe, e ele era infeliz no casamento, e que em um momento de fragilidade, eles acabaram se entregando. Enquanto isso, Iru tenta se justificar para o pai, e diz a Caleb que tinha a melhor das intenções, pois pretendia entrar no reino de Ai sem que ninguém o visse, mas que foi capturado e levado para o rei. Caleb o repreende, e pergunta se ele pensou que seria fácil entrar no reino e matar o rei, e volta a chamar o filho de irresponsável. Em meio ao desentendimento, Noemi pergunta o que fizeram com ele, e muito abalado, Iru fala que colocaram ele para fazer trabalho forçado como se fosse um escravo, e que não podia beber ou comer, até que ele não suportasse mais e contasse todos os segredos de Israel. Após tudo que viveu, Iru diz que agora entende o que eles viveram no Egito como escravos, e que não existe nada mais degradante para um guerreiro que perder sua liberdade. Caleb diz que pelo menos alguma coisa ele aprendeu, e que felizmente ele experimentou esse tormento por pouco tempo, diferente dele, que nasceu e cresceu na escravidão. Aquisa pergunta como ele conseguiu escapar. Iru fala que aproveitou um descuido de um dos soldados para fugir. Aquisa o elogia, e diz que ele foi muito corajoso, porém, o rapaz diz que Caleb deveria se orgulhar dele. Caleb se irrita, e se assusta ao perceber que o filho continua atrás de aprovação, e diz que ele não terá, pois isso que ele fez foi uma temeridade e que só não morreu por muito pouco. Iana continua a contar a história, e diz a Darda que foi apenas uma única vez, e que eles sabiam que estavam errados, e então resolveram jurar que nunca mais isso aconteceria. Porém, já era tarde, pois tempos depois ela descobriu que estava grávida de Aruna. Os lagartos combinam um plano com Orias para atacarem a bruxa. Iana conta que sua única saída era deixar o acampamento, pois corria o risco de ser castigada, e que não iria pôr em risco a vida de sua filha. Em seguida, ela fala que deu à luz sozinha em uma caverna, mas que um dia, ela não sabe o que aconteceu, que começou a passar mal, e a única saída era voltar para o acampamento e deixar sua filha, e que após entregar ela a um garoto, ela só recorda que quando acordou estava recebendo ajuda de uns viajantes, porém, eles tinham-a convidado para seguir com eles, mas que ela não podia ir, e deixar sua filha para trás, e revela que de tempos em tempos, ela voltava para o acampamento para ver como estava sua filha. Ao terminar de contar a sua história, Iana pede que Darda não conte nada a ninguém, principalmente para Aruna. Darda diz que não contará nada, pois isso só cabe a ela. Enquanto isso, Abel diz a Quemuel que não vê a hora dele se casar com Samara, e fala que eles terão uma tenda só para eles. A sós, Samara conversa com Leia e diz que não entende como ela pode ficar contra ela no momento que ela mais precisa, pois ela sempre foi sua mentora e cúmplice. Leia diz que não está contra ela, e fala que só ela sabe o quanto ela desejaria ser a mãe da Senhora de Israel, e a lembra do risco que correram quando contrataram aquela rata do deserto. Fora de si, Samara diz que por Josué correria o risco que fosse, e diz que está disposta a acabar de uma vez com Aruna. Leia diz que não vê motivos para ela insistir nisso, quando tem um rapaz bonito e rico aos seus pés. Samara ignora as palavras de Leia, e diz à mãe que tem um plano infalível para separar Josué de Aruna, e pergunta se ela estaria disposta a lhe ajudar com esse plano. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, peço que deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.